Bom dia, povo de Deus, abençoados. Bom dia mais uma vez. Meus irmãos e minhas irmãs, esta manhã, que já é umas 5h10 por aí no máximo, 5 horas da manhã, estou aqui, de pé, para trazer uma mensagem para vocês. Vamos falar um pouco da história de Adão e Eva. Nós sabemos que Eva pecou e Adão também pecou. E depois a gente vamos falar da história do Messias, chamado Cristo. Eu não posso negar esse nome, porque é o nome dele. E nunca vou negar esse nome. Vou levar esse nome até o final da minha vida. Até quando ele voltar, eu estaria adorando o Messias, chamado Cristo. O Messias, chamado Cristo. Vou adorar ele até o fim da minha vida aqui nessa terra. Vamos lá, meus irmãos. Vamos ler um pouco da história da vida de Eva e Adão. Pois se encontra aqui no livro de Gênesis, capítulo 3. Vamos ler. A serpente era o mais astuto de todo, dos animais dos campos, que Iau, Deus, havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher. Então, foi isto mesmo que Deus falou: vós não podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim? Ao que ela declarou à mulher, a serpente: nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse: dele não comereis, nele não tocareis, para que não morrais. A serpente então alegou à mulher: com toda certeza não morrereis. Dá o mesmo sentido dela dizer assim: ele está mentindo, ele mentiu. Ele sabe que vocês não vão morrer. Ele está mentindo. A serpente então alegou à mulher: com toda a certeza não morrereis. A serpente alega. Ora, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos e além de tudo desejável para dela se obter sagacidade, tomou do seu fruto, comeu
e o deu ao seu marido que estava em sua companhia, e ele igualmente comeu. Meus irmãos, é muito interessante entender porque que ela já sabia que não poderia tocar na árvore e ela tocou. Ela já conhecia, ela já sabia que não poderia nem tocar no fruto da árvore nem na árvore. Então, ela passava por aquele lugar ali e via aquela árvore. Ela via aquela árvore, mas não tocava na árvore. E nem tinha desejo de comer do fruto daquela árvore. Mas todas as vezes que ela passava por aquele lugar, ela ficava curiosa em saber o porquê que Deus disse que não poderia comer e nem tocar naquela árvore. Sabe por quê? Porque quando Deus diz não, é não. Obedeça. Quando Deus diz sim, então é sim, então vá. Se Deus dizer assim, não faça, você não faz. Se Deus disser faça, você faz, porque Ele está aprovando. Mas ela desobedeceu por causa que ela simplesmente deu ouvido à voz da serpente ali. Ela deu ouvido. E o mais interessante é que o esposo dela, Adão, estava do lado dela. Estava do lado dela, estavam os dois juntos, lado ao lado. E por que que a serpente não falou com Adão? Por que que a serpente, ela não disse, ô Adão, Deus disse para você que não poder comer dos frutos? Sabe por que ela não falou para Adão? Porque Adão, ele era o cabeça. Ele era o principal. Mas a mulher não. A mulher não. A mulher, ela estava do lado de Adão ali, quando a serpente apareceu, que falou para ele, para ela tomou a frente. Ela tomou a frente. Ela deveria ter dito, pergunta ao meu esposo. Pergunta ao meu esposo, Adão. Se ele disser que sim, aí nós comeremos. Se ele disser que não, nós não comeremos. Sabe por quê? Porque ele tem a autoridade. Ele tem a autoridade. Por que que você não pergunta a ele, meu esposo? Ao Adão? Mas não. Ela foi lá, aí disse, olhou para o fruto e disse, oxe, esse fruto aqui é bom, é bonito e agradável e bom de se comer. E comeu. Mas, meus irmãos, vocês entendam que quando Eva come do fruto da árvore, ela não deixa de ser Eva, não. Ela ainda continua sendo Eva. Mas Eva caída. Uma Eva desobediente. Uma Eva, mais uma vez eu te falo, caída. Uma Eva rebelde. Porque desobedeceu. E o Adão? O Adão também, quando ele
toca porque ele tocou também no fruto, ele pegou, tocou no fruto, quando ele come do fruto, ele também cai. Ele também desobedece e cai. Mas não deixa de não ser Adão, ainda continua sendo Adão. Ainda continua sendo Adão. Você já entendeu? Mas Adão caído, um Adão rebelde. Um Adão desobediente, porque ele sabia, porque ele conhecia. Ele poderia dizer, você comeu, Eva, mas eu não vou comer. Aí você agora vai se resolver com Deus. Aí você agora vai perguntar a Deus. Mas não, ele também pegou, quando ela pegou o fruto e deu a ele, ele também aceitou. Ele poderia ter dito, não, eu não vou comer. Eu não vou comer, porque eu tenho uma ordem. Foi me dada a ordem de nem tocar na árvore, nem nos frutos e nem comer. Foi me dada a ordem, Adão. Eva, você desobedeceu. Deus me deu a ordem, Eva, mas você desobedeceu. Então você vai resolver com ele, com o pai. Mas ele pegou também e comeu. Também eu quero dizer que quando Adão ele come do fruto da árvore, ele não deixa de ser Adão. Ainda continua sendo um Adão. Mas um Adão rebelde, um Adão caído. Aí agora eu vou contar para você a história de Jesus Cristo, o Messias chamado Cristo. Vou contar para você. Você sabe que quando Jesus ele vem de Jerusalém, ele vai para o Rio Jordão se encontrar com João Batista. Ao chegar lá, João Batista diz, sou eu quem careço de ser batizado por ti, mas tu vens a mim? Aí Jesus disse, deixa por agora, porque assim nós viemos cumprir. Nós viemos obedecer a lei. Aí João vai e o batiza. Quando Jesus ele vai saindo das águas, o céu se abre e do céu vem uma voz que diz, esse aí é o meu filho amado, em quem me dá muita alegria, em quem me comprazo, em quem vai me dar muito prazer. Sabe o que é que significa? Que Jesus Cristo, o Messias chamado Cristo, ele veio para obedecer. Ele não veio para desobedecer o Pai. Ele veio para dar alegria ao Pai. Ele veio para cumprir todo o mandamento. Ele veio para cumprir todos os mandamentos. Aí então Jesus Cristo ele é conduzido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo leva ele ao deserto. Ao chegar no deserto, Jesus Cristo ele jejua 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites. Aí eu quero dizer para você que o diabo, ele viu tudo ali. Ele viu tudo. Jesus ali, ele não teve água para tomar, não teve comida para beber, não teve um travesseiro para colocar a cabeça, para dormir, não teve um lençol para se cobrir, não teve ali um casaco, uma veste ali para se cobrir ali por causa do relento à noite, da frieza à noite e do sol quente de dia. Não teve conforto. Tudo por mim e por você. Mas o diabo ele vem e diz, se tu és mesmo o filho de Deus, transforma agora essas pedras aqui em pães e come, mata a tua necessidade, porque eu sei que tu está com fome. Tenho te observado, tudo, toda a tua prova, todo o teu processo, eu tenho visto. Aí Jesus diz para ele, também está escrito, que nem só de pão viverá o homem,
mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ei, ficou estreito para o Satanás. Ficou estreito para ele que Jesus citou o livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Vocês podem ver lá que está escrito lá assim. Pois Deus te colocou no deserto para te provar. E te fez passar fome e necessidade, para que tu saibas que nem todo homem bebe só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus Cristo citou o Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Você pode ver lá que vocês vão ver lá. Mas o diabo, ele não se contentou. Ele pegou Jesus e entrou na cidade santa chamada Jerusalém. Chegou no templo, ele entrou lá dentro e levou Jesus até um lugar mais alto do templo. Aí disse, se tu és o Filho de Deus, mais uma vez, novamente ele disse, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que os teus anjos, ele dará ordem para que te pegue na mão, para que tu não tropece e não caia lá embaixo, em alguma pedra, os teus pés sejam feridos. Aí, quero dizer para vocês que o diabo, ele cita o Salmo 91, capítulo 11 e capítulo 12. Está lá escrito lá essas palavras. Porém, ele também te pegarão nas mãos para que tu não tropece em algumas pedras. Lá. Está escrito as mesmas palavras que o diabo citou, está escrito. Vocês peguem lá, vocês vejam lá e leiam. E examinem as escrituras sagradas. Aí o diabo ainda não se contentou quando Jesus disse, apartai de mim, Satanás. Pegou Jesus ainda, levou ele a um lugar muito alto, um monte. Aí chegou lá e disse, se tu és o Filho de Deus mesmo, mais uma vez. Ele disse, se prostrados, ele mostrou todos os reinos do mundo a Jesus Cristo. Mostrou todos os reinos do mundo, todos os reinos lá. Aí disse, tu estás vendo tudo isso, não tá? Jesus contemplando tudo. Jesus já tinha contemplado tudo. Já tinha contemplado tudo. Aí ele disse, estou vendo sim. Mas tudo isso eu te dou se tu se prostrar e me adorares. Aí Jesus disse, apartai de mim, Satanás. Só a Deus servirás. Só a Deus servirás. Só o Senhor teu Deus, Satanás, servirás. Vocês fiquem sabendo que até Deus é Deus do diabo. Deus manda nele. Deus manda no diabo. Deus manda e desmanda. Deus faz com ele o que quiser. Deus faz com o diabo o que quiser. Deus ainda não matou o diabo ainda, não exterminou ele ainda. Por causa dos filhos dele ainda que ainda está na terra. Ainda não chegou o tempo, ainda não se cumpriu ainda. Mas ele será derrotado. Aí vocês fiquem sabendo que está escrito também no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 17, onde antes Jesus Cristo ele fala para os seus discípulos. Depois de ressuscitado, Jesus Cristo aparece para eles. Aí eles vão até o encontro de Jesus Cristo. Aí, quando eles verem Jesus Cristo, aí eles se prostram diante de Jesus Cristo e começam a adorar. Eles creem, mas muitos lá não creram muito nele não. Muitos não creram que era Jesus Cristo lá ressuscitado. Aí Jesus Cristo começa a abençoar eles. Aí diz, foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Agora ficou estreito para tu, Satanás. Ficou estreito para tu, diabo. Sabe por quê? Porque foi dado todo o poder e autoridade a Jesus Cristo no céu e na terra. Sabe o que quer dizer? Tudo lá em cima obedece a Jesus Cristo. Tudo lá em cima obedece a Ele. E aqui embaixo na terra, tudo obedece a Ele, tudo. Tudo está sobre o domínio de Jesus Cristo. Tudo está sob o domínio dele. Então, minha irmã,
e meu irmão, aleluia. Se tudo está debaixo da autoridade de Jesus Cristo, então você não temas ao diabo. Chega de temer ao diabo. Chega. Chega de dizer assim, ai, eu não vou para tal canto, ai, tô com medo, ai, eu não posso ir não por causa do diabo, eu não vou sozinho, eu não vou sozinho. Não, pare. Sabe por quê? Porque você tá debaixo das mãos de Deus. Você está debaixo das mãos de Jesus Cristo, você está no controle de Jesus Cristo. Quem manda na tua vida agora é Ele. Ele manda até no diabo. Ele manda até nos anjos, ele manda em tudo. Ele manda no diabo, ele manda nos demônios, ele manda nas enfermidades, ele manda em tudo. Em tudo ele manda. Tudo está no controle dele agora. Os anjos lá em cima, louva ele, glorifica ele, faz a vontade dele. E aqui embaixo? E aqui embaixo tudo está debaixo das mãos dele. Tudo está no controle da mão dele. Tudo está nas mãos dele, tudo. E o diabo não é mais nada. O diabo já não é nada. O diabo já não é nada. Vocês querem ver? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Aleluia. Aqui, ó. Vocês vão ver agora. Vamos lá, vamos provar. Vamos ver aqui. Mateus 28. Vamos ver. Vou mostrar para vocês que as verdades, elas sempre tem que aparecer. Ela aparece. Quando ela aparece, ela tem que ir à tona. O diabo, ele está repreendido. Ele não pode fazer mais nada. Vamos lá. Olha aqui. Mateus 28, versículo 16 ao 17. Mas eu vou ler do 16 até o 18. Vou dar a oportunidade para vocês entenderem. Olha aqui. Olha só. Porque não dá para ver, mas eu estou mostrando para vocês aqui que é Mateus. Vou mostrar aqui. Ver se dá para ver. Dá para conseguir ver o nome Mateus. Mateus 28. Mateus. Mas vocês estão, mas já não dá para ver. Não dá para ver muito, mas vocês já vi pelo menos o nome grande, que é Mateus 28. Olha aqui o nome. Mateus, olha, 28. Olha aqui, é Mateus 28. O versículo é nesse outro lado aqui, 16, do 16 em diante. Vamos lá, vou mostrar para vocês entenderem agora. Vou ler para vocês entenderem. Os 11 discípulos rumaram para a Galileia, em direção ao monte que Jesus lhes determinara. Assim que o viram, prostraram-se e o adoraram. Mas alguns ficaram em dúvida se era ele mesmo. Então Jesus, aproximando-se deles, assegurou: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Olha aí, tá vendo agora? Aí. Portanto, ide, fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Entenderam agora? Que o diabo aquele não manda mais nada. O diabo aquele não tem autoridade de nada. Ele não tem autoridade de nada. Nem no Brasil, nem nos Estados, nem em lugar nenhum. Ele não tem autoridade de nada. Ele só pode tocar em qualquer um ser humano
se o ser humano dá lugar, e se Deus permitir, o ser humano dá lugar e ele toca. Aí ele toca. Porque toda autoridade, todo poder e autoridade foi dada a Jesus Cristo. Pronto. Se Jesus Cristo dizer não é não. Não é não. Mas o que eu quero dizer para vocês agora, essa passagem para vocês que eu vou dizer para vocês, agora com mais detalhes, é essa. Eva e Adão disse para a serpente lá no jardim um sim. Disse um sim para ele. A serpente chamada diabo lá. Que lá no jardim lá do Éden, ele se revelou como uma serpente cautelosa e astuta. Mas no Novo Testamento da Bíblia ele vem se revelando como Satanás e diabo. Furioso. No Apocalipse ele vem se revelando como dragão, a serpente. E Jesus ele disse não para você. Diabo. Não, diabo. Não. Eu não vou fazer as pedras se transformar em pão, porque se eu fazer as pedras se transformar em pão, eu estou desobedecendo o meu Pai. Se eu transformar as pedras em pão, diabo, eu desobedeço o meu Pai, porque eu vim para cumprir. Eu vim para passar fome, necessidade, aqui no deserto, para salvar o meu povo. Para salvar o meu povo. Agora imagine você, se Jesus tivesse feito as pedras se transformar em pão, ele deixava de ser Jesus? Claro que não. Ele ainda era Jesus. Ele ainda era Jesus, mas só que ele era um Jesus desobediente. Ia ser Jesus desobediente. Aí ninguém iria acreditar nele mais. Agora imagine, quando o diabo disse, lança-te daqui para baixo, porque está escrito, aos teus anjos ele dará a ordem que tu vai, para que te pegue nas mãos, para que tu não tropece em algumas pedras. Lá embaixo tu não morra. Se Jesus tivesse se lançado lá embaixo, do lugar que estava do mais alto, lá tivesse lançado lá embaixo, ele teria deixado de ser Jesus? Não. Mas era um Jesus morto. Entendeu agora? Era um Jesus morto. Era um Jesus rebelde e um Jesus morto, eliminado e assassinado. Entendeu agora? Compreende agora? E se Jesus tivesse aceitado os prazeres do mundo que o diabo ofereceu a ele sem ser nada dele, se Jesus tivesse pego, tivesse se prostrado diante do diabo e o adorasse, ele teria deixado de ser Jesus? Claro que não. Ele ainda era Jesus Cristo. Mas era um Jesus Cristo rebelde. Era um Jesus Cristo prostrado ao diabo e rebelde ao diabo. Entendeu agora? Aí todo o plano de Deus, todos os projetos de Deus de salvação para a minha vida e a tua vida, minha irmã e meu irmão, teria sido em vão. Compreende agora? Compreende agora? Aí se Jesus tivesse feito as pedras em pães e comida, ele não teria deixado de ser Jesus, ele ainda era Jesus. Mas era um Jesus rebelde. Era um Jesus rebelde. E se ele tivesse se lançado de lá de cima para baixo para morrer, ele teria morto, teria morrido. Era um Jesus Cristo morto, era um Jesus rebelde, era um Jesus morto, era um Jesus assassinado. Ainda era Jesus. Mas se ele tivesse também aceitado o que o diabo ofereceu a ele, ele teria deixado de ser Jesus? Não, ele ainda era Jesus, mas era um Jesus prostrado e era um Jesus rebelde. Era um Jesus prostrado, um Jesus rebelde. Mas fique você sabendo que quando Jesus Cristo, ele ressuscitou,
Ele já veio com. Ele é um Jesus Cristo ressuscitado. É um Jesus Cristo dono da vida. É um Jesus Cristo que cura, que liberta, que salva e que leva a vida eterna para mim e para você. Que veio trazer a vida eterna para mim e para você. Você compreende agora que se Jesus Cristo tivesse feito o pão, tivesse transformado a pedra em pão, ele era Jesus ainda. Se ele tivesse lançado de lá de cima para baixo e morto, ele era Jesus morto. Se ele tivesse aceitado as promessas do diabo, ele teria sido Jesus ainda, mas era Jesus prostrado, Jesus adorado e Jesus rebelde. E essa palavra de conhecimento, para você entender, que você pode ser um pastor, uma pastora, que voltou para o mundo. Você não deixa de ser pastor, você não deixa de ser pastora, não. Você ainda é um pastor, ainda é uma pastora. Se você é um presbítero que abandonou Jesus Cristo e voltou para o mundo errado de novo, você não deixa de ser presbítero, nem um diácono, não. Você ainda é presbítero, ainda é diácono. Mas só que é um pastor caído, é um pastor caído, é um pastor fraco, é um pastor falho. Entendeu? Você é um diácono caído, é um diácono fraco, é uma pastora caída, ainda é pastor ainda, mas só que é rebelde. Pastor rebelde, pastora rebelde, diácono rebelde, entendeu? E quem que vai acreditar em você mais? Ninguém. Ninguém vai acreditar em você mais. Porque você caiu. Sabe por que você caiu? Porque você desobedeceu. Você pensa que tudo pode. Você pensa que tudo pode. Você pensa que tudo Deus aceita, Deus permite. Só porque você é pastor, é pastora, eu posso. Só porque você é diácono, é diácona, é diaconisa, eu posso. Você está errado. Você está errado. Você está errado, você está errada. Você foi levantada. Você foi levantado. Você foi chamada. Você foi chamado. Foi para envergonhar o Satanás. Foi para envergonhar o próprio Satanás. E os anjos dele, as potestades e principados. Não foi para ser humilhada nem humilhado, não. Entendeu agora? Jesus Cristo, quando a voz do céu, quando o céu se abre, e quando vem a voz do céu, que é Deus falando, esse aí é o meu filho amado, em quem vai me dar muita alegria, em quem vai me dar muito prazer. Esse aí é meu filho amado, em quem vai pisar na cabeça do diabo, em quem vai dizer um não para o diabo. Então eu e você e eu que servimos a Cristo Jesus, o Messias, o Salvador, de todo aquele que nele crê, todo dia, toda hora, todo instante, somos tentados pelo diabo. Mas nós temos que dizer, não, diabo. Não, diabo. Acabou-se. Quando se diz um não para ele, ele tem que se retirar. Porque você está recusando ele. Você recusou ele. Você não o aceitou. Então, se você é crente, é evangélica, você pode ser o que você for. Mas se você dá ouvido ao diabo e começa a praticar as coisas tudo errado de novo, e tu sabe o que é que você é? Um rebelde, uma rebelda, um ingrato, uma ingrata. É o que você é. Mas eu e você temos que se firmar em Cristo Jesus. Temos que se firmar no Messias chamado Cristo. No Messias chamado Cristo. Eu e você temos que se firmar no Messias chamado Cristo. Eu e você temos que dizer sempre não para o diabo. Não para o diabo. Essas coisas do mundo
Você e eu não temos que pegar não, não temos que aceitar não. Temos que passar e ver. Temos que ver só. Só ver. Sabe por quê? Porque Eva via. Eva via lá no jardim. A árvore lá plantada lá. Cheia de frutos bonitos. Ela via. Adão também via. Mas o que foi que a Eva fez? A Eva via. Ela disse, poxa, é mesmo. Eu vou chegar perto, eu vou olhar mesmo. Que chegou perto, se aproximou mais perto. Aí viu, é muito bonito mesmo. Pegou lá e comeu. Ela cobiçou. Então ela cobiçou. Adão comeu também. Sabendo da verdade. Sabendo que Deus disse não, não toque. Porque no dia que você tocar, você vai morrer. Adão, meu filho, não toque. Porque no dia que você tocar, você vai morrer. Não coma, Adão. Porque no dia que você comer, você vai morrer. Eva, minha filha, não toque. Porque se você tocar, no dia que você tocar, você vai morrer. No dia que você comer, Eva, você vai morrer. E o que é que a serpente diz? A serpente diz para ela, não. No dia em que você tocar, Deus sabe que os seus olhos se abrirão. E você passará a ser uma conhecedora do bem e do mal. Ele seduziu, enganou e ela caiu. Ela caiu. Então ela ainda continua sendo Eva. Mas uma Eva desobediente. Uma Eva caída. Adão ainda continua sendo um Adão. Um Adão rebelde. Um Adão caído. Entendeu agora? Então eu e você temos que se firmar todo dia, toda hora e todo instante. Cada momento, cada segundo, temos que estar alerta, esperto. Entendeu agora? A mensagem é essa do dia para você. E para você, não só para você, para todos vocês que estiverem assistindo esse vídeo. Essa mensagem do dia é essa para você, logo cedo, agora, é para você essa mensagem. Amém. Fiquem todos com Deus. Creia nessa mensagem.